Hoje a gente vai seguir falando sobre o processo criativo do redator. Vocês já devem ter percebido que essa é uma série, como eu falei no primeiro vídeo da série, que a gente vai falar um pouco sobre processo criativo aqui no canal, devido a alguns pedidos, e eu acho que esse é um tema super interessante para a gente falar. Hoje a gente vai seguir falando sobre o processo criativo do redator. E eu trouxe para falar com a gente alguém que tem uma experiência internacional super interessante e que pode enriquecer e muito a vocês montarem o processo criativo de vocês. Hoje a gente vai falar com o André Bueno, que é redator sênior na White Rabbit em Budapeste. É isso aí, André, toca aí. Fala galera do Sega Dev, eu sou o André Bueno, eu sou senior copywriter aqui na White Rabbit Budapeste, na Hungria. E eu fui convidado aí para compartilhar um pouco do meu processo criativo do redator. Mas eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Bom, eu sou capixaba, eu saí do Espírito Santo em 2012, quando eu fui para São Paulo fazer um curso lá, curso de portfólio, que me preparasse para o mercado de trabalho, pelo menos me desse alguma base, só para não chegar cru. E foi um curso curto, 5 meses, assim. Depois eu tive a chance de trabalhar umas agências bem legais de lá. Trabalhei na Ogilvy Brasil, trabalhei na David, trabalhei na TBWA, trabalhei também na Future Brand Macan. E aí depois eu e meu duplo, a gente recebeu uma proposta para vir aqui para a Hungria, para ser um time de criação aqui. E aqui a gente já está faz 2 anos já. A gente chegou no final de 2018, mais ou menos, não deve ter 1 ano e 10 meses, uma coisa assim, 1 ano e 8 meses. Qual a primeira coisa que você faz quando pega um briefing? Bom, a gente como criativo, a gente tem esse histórico de receber briefing ruim, né? De briefing que falta informação, briefing que é muito curto e vazio e tal. E a primeira coisa que eu faço, eu tento contestar o briefing. Eu tento ver o que tá faltando nele. Eu começo a fazer perguntas, eu entro em contato. Eu sou muito chato na real em relação a isso, porque eu pergunto bastante para atendimento, para os diretores, para tentar pegar o máximo de informação possível antes de começar meu trabalho. E depois disso eu tento reduzir o briefing. Eu começo a rabiscar ele já desde o começo, rabiscar os cantinhos, para tentar achar o que é que eu preciso dizer. Aí depois que eu tenho essa parte, eu começo quando eu tenho a mensagem principal, de fato, eu começo o meu trabalho. Você tem algum método para brainstorm? Então, eu não gosto de chegar em brainstorm de mãos vazias, só de chegar com mãos abanando. Então, eu gosto de criar antes sozinho. Eu faço writing storm, eu começo a escrever as primeiras ideias no papel, eu começo a ver referência, meus amigos falam que eu sou viciado no Wikipedia, que o Wikipedia é quase um buraco negro para mim. Eu fico pesquisando, aí uma coisa vai ligando a outra, quando eu vejo, eu tô 4 horas pesquisando essa porra e não acaba. Mas para mim é isso, eu preciso trabalhar sozinho primeiro, antes de chegar no meu duplo e compartilhar o que eu achei. Eu acho muito importante isso no meu processo. Eu não funcionaria de outra forma. Inclusive já tentaram, assim, me pegaram cru na mesa e me botaram numa sala para ter ideia, e é muito mais difícil para mim, é muito mais congelante do que se eu tivesse feito meu trabalho de casa antes. Como é o seu processo para criar? Bom, então, meu processo, como eu disse, eu gosto muito de escrever sozinho primeiro. Eu vou pesquisando, eu começo a ver a história, eu vejo curiosidades, eu tento achar algum dado, alguma informação
que seja interessante o suficiente para ser um começo de ideia. E nisso a Wikipedia e o Google em geral me ajuda bastante. E eu vou anotando tudo mesmo, primeiras ideias que eu talvez considere boas, mas não necessariamente tem, porque eu não compartilho com ninguém. Insights, pensamentos, tudo eu vou anotando. Tipo, eu tenho vários cadernos, eu gosto muito de trabalhar no papel, então eu vou tirando, vou escrevendo. Eu tenho essa lapiseira que eu carrego comigo, tem 14 anos. Eu levo ela para todas as agências que eu vou, aquela Pentel preta. E é isso, eu gosto de trabalhar sozinho e depois chegar para compartilhar com duplas e chefes. Em qual parte do processo você pensa em dupla e em que parte separado? Então, exatamente isso. Eu faço toda essa pesquisa sozinho, a primeira parte. Enquanto isso, o meu dupla ele faz a mesma coisa, só que tentando achar referências visuais. E quando a gente chega para conversar, eu já tenho conceitos, eu tenho títulos, eu tenho ideias, eu tenho pensamentos, insights que possam ajudá-lo também a ter ideias em cima. E a gente começa a bater bola. A gente vai tentando construir, a gente vai matando, a gente começa a botar um filtro de como julgar essas ideias e não ficar preso porque é muito fácil você gostar da primeira ideia, né? Porque a primeira ideia, normalmente, ela é uma ideia boa, né? Ela é uma ideia que ela é baseada na sua intuição, então ela é fresca. Mas, ao mesmo tempo, é a ideia que todo mundo poderia ter, porque não é difícil ter a mesma ideia, a primeira ideia, porque ela é mais rasa também. Aí depois é nisso, depois a gente chega na dupla, a gente começa a definir, a gente começa a fazer escolhas, assim, eu acho que isso vai funcionar melhor dessa forma, essa aqui é mais nova, sacou? Essa ideia eu nunca vi antes, esse raciocínio eu nunca vi antes. E a gente tenta achar também o visual que seja do mesmo esquema. Quando já tem a ideia pronta e precisa descer para as peças, como que é o seu trabalho? A gente sempre pensa, né, como dupla, a gente sempre tenta achar primeiro essa ideia, essa peça conceito, né, o famoso key vision. Não sei se é porque eu trabalhei na Feature Brand, mas eu tenho muita preocupação com o tom de voz da marca. Depois que tem a peça conceito, a gente tem que, sei lá, desmembrar em outras coisas, como, sei lá, social e tudo mais. O filme, o print, a motivação. E a minha preocupação é a mesma marca falando todas essas coisas? Porque é muito fácil fugir disso. Tipo, se você não está preocupado, ainda mais no começo de carreira. Pensa assim, sei lá, é como se no filme fosse seu pai falando e no social é sua irmã. Isso eu vejo muita gente pecando, inclusive até hoje, assim. Mas, então é isso, pra mim, depois da ideia, eu tento ver se ela tem coerência e coesão. Se o tom de voz é certo, se é a mesma pessoa falando, se as mensagens conversam, se é uma campanha completa. Só que você é completa. E ao mesmo tempo eu também tento ver se ela é defensável, vamos dizer assim. Entendeu? Se o argumento que eu trouxe ele é bom o suficiente para ele conseguir ser defendido numa reunião, ou numa reunião com diretores, com todos os leis de aprovação que a gente tem que fazer, né? Que a gente tem que aprovar. Eu gosto que nas horas de apresentar eu faço muito isso, assim, de tentar defender a ideia com o máximo possível de argumentos. Quando você sabe que finalizou o job, quando fica contente com o que tem? Então, eu acho que muito do que eu acho que está completo no job, ele tem que passar por alguns critérios, assim, sabe? Tipo, essa coisa do tom de voz. O tom de voz, ele é o mesmo para a campanha inteira? Ele está coerente? Ele faz sentido a mesma marca que está falando?
Outra coisa essa ideia nova, ela é uma ideia nova, sacou? Porque a gente é criativo. O nosso trabalho é tentar achar formas diferentes de dizer a mesma coisa. Uma coisa que eu tenho focado muito também, né, que eu aprendi com o tempo, essa ideia ela tem potencial ela impacta. Tipo, qualquer coisa. Se a ideia não impacta, não faz sentido estar lá. Sacou? Ela tem que ter um ponto de tensão que ela gera uma conversa. Sacou? Se ela não incomodar positivamente ou negativamente, ela não faz sentido estar lá. E é por isso que, sei lá, muitas vezes o que, sei lá, no social, eu vejo muitas coisas como, sei lá, pessoas tentando vender coisas no social media, na rede social, só que é uma coisa baunilha, é uma coisa que não impacta, ela não tem um ponto de tensão, sacou? Ela não tem um motivo para fazer a pessoa se importar com aquilo. Quando eu acho que eu sei que finalizei o job, é quando ele segue esses critérios. Tipo, ele é impactante, ele segue o mesmo tom de voz, ele resolve o problema do briefing, a mensagem está lá, está vendendo o que precisa vender, e ele já foi feito antes. Então são alguns critérios que eu uso assim, para tentar ver se o job está vivo ou se ele foi completo. É isso, e ficar contente com o que tem é subjetivo demais, né? Porque, sei lá, a gente está tão acostumado a ver nossas ideias morrerem que até ideias que a gente acha às vezes até que era melhor e tal para o objetivo do briefing que a gente tem, mas que não necessariamente foi aprovado por algum outro motivo que as pessoas acharam que não era e tal. Então, o negócio é deixar o ego de lado nesse caso e tentar achar uma ideia tão boa quanto essa que você teve. E é isso que é. Quando eu vejo que analisou o job é que eu sei que a ideia que morreu tem quase o mesmo peso da ideia que sobreviveu. E que segue todos esses critérios que eu disse antes. Considerações finais. Um conselho para quem está começando. Cara, eu acho que esse mercado ele é duro pra caramba. Graças a Deus a gente tá passando de uma fase, tá entrando numa fase que a galera, as pessoas se ajudam mais. A nossa geração ela tá bem mais unida que a geração anterior. Então, um conselho para quem tá começando cara, seja legal com as pessoas, cara. Seja todo mundo tem algum problema, todo mundo tá vivendo alguma merda. Por exemplo, agora nessa pandemia doida aí, cara, tá todo mundo sofrendo, todo mundo tá com a mente zoada. Se você só precisa ser gentil, sabe, respeitar esse ponto e continuar fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. Você pode dar o seu melhor e seja legal com quem você tá ali que tá lutando tanto contra você. Acho que é isso. Espero ter ajudado alguém aí, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo aqui do Segue a Dev. Obrigado, André, pela colaboração. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, fazer todo o pack blogueira. E a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Fui!